Sr. Secretário de Estado, deixe-me fazer uma pergunta sobre o assunto que ambos conhecemos muito bem, sobre um dossiê que conhecemos muito bem, Túnel do Marão, Sr. Secretário de Estado. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, durante meses trabalhámos em conjunto relativamente a essa matéria. Eu, como ex-secretário de Estado das Obras Públicas, o senhor como responsável pelo consórcio financeiro que financiava a obra do Túnel do Marão. E como o Sr. Secretário de Estado sabe, a paragem das obras no Túnel do Marão devem-se à falta de financiamento por parte do consórcio financeiro, que durante meses tentámos resolver, ultrapassando as vicissitudes de os financiadores não entregarem os montantes financeiros ao concessionário. Tentámos várias soluções, o Sr. Secretário de Estado foi sempre muito diligente na procura dessas soluções, mas trouxe sempre, inevitavelmente, sempre a mesma resposta, nomeadamente transmitindo, na altura à tutela, que os bancos que faziam parte do seu consórcio, nomeadamente estrangeiros, não lhe permitiam ter outra opção e que o financiamento só seria resolvido se porventura conseguíssemos alterar as taxas de juro dessas linhas de financiamento, porque as taxas de juro eram muito baixas. Estamos, portanto, numa situação em que a obra do Túnel do Marão não andou porque o contrato de financiamento tinha, do ponto de vista do interesse público, taxas de juro muito baixas e, do ponto de vista dos bancos, algo que eles não interessava e que queriam ver alterados. Sr. Secretário de Estado, o que é que o Sr. Secretário de Estado fez durante estes, e terminarei, as perguntas são neste momento, o que é que o Sr. Secretário de Estado fez durante estes 22 meses em que parou a obra do Túnel do Marão para que obrigasse os financiadores a fazer aquilo que deviam fazer, que é financiar a obra? E a segunda pergunta, porque é que entregou a esses financiadores um montante de cerca de 200 milhões de euros sem resolver o problema do financiamento e sem resolver o problema da execução desta empreitada, sendo que, prevendo que na sua resposta vá falar da carta que o Sr. Secretário de Estado... Sr. Deputado. Terminarei. Vá falar da carta que o Sr. Secretário de Estado minutou para que fosse feita, eu entregarei as provas, Sr. Secretário de Estado, sobre essa matéria, que o Sr. Secretário de Estado minutou no seu banco para que fosse feita o financiamento. E sendo que a condição Sr. Deputado. Sendo que a condição número 1 para que esse financiamento se concretizasse era de que o Estado substituísse ao concessionário no contrato de empreitada e, portanto, passasse a ser ele o dono da empreitada, o que poderia, então, a partir daí, pagar os 200 milhões. Porquê é que pagou os 200 milhões sem o Estado substituir ao contrato de empreitada e sem o Estado assegurar o cumprimento integral do financiamento e, neste caso concreto, da obra? Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para enfim, o Sr. Secretário de Estado, enfim, referiu que eu tinha faltado à verdade em pormenores. Eu queria que o Sr. Secretário de Estado transmitir-lhe, até porque tenho aqui os documentos à frente e vou lê-los, que não faltei à verdade em nenhum pormenor nem em nenhum pormenor. E vamos aos factos. O primeiro facto que o Sr. Secretário de Estado contou, mas omitiu. É verdade que a origem do problema com o financiamento dos bancos teve a ver com uma providência cautelar, mas essa providência cautelar foi ultrapassada e houve uma aprovação de um novo plano de trabalhos com todas as consequências associadas a esse novo plano de trabalhos resolvida. Ou seja, o banco, desse ponto de vista, não tinha nenhuma razão para não continuar a fazer o financiamento. E só não o fez, Sr. Secretário de Estado, por uma razão muito simples. É que a taxa de juros que estava contratada era uma taxa de juros que variava entre 0,4% e 1% de spread. E nessa altura os bancos já emprestavam com 6% e 7% de spread e, portanto, nesse contexto, foi a única questão. E, portanto, vamos aos pormenores que o Sr. Secretário de Estado faltou, neste caso, à verdade. Em primeiro lugar, disse digamos, o problema relativamente à minuta, ao Sr. Secretário de Estado, eu não tenho nenhum problema relativamente, a minuta foi trocada entre a Caixa Geral de Depósitos e o Ministério das Finanças, do qual, na Caixa Geral de Depósitos, o senhor era administrador e era o responsável, o diretor sobre esta matéria. Portanto, enfim, mas agora não vale a pena ter Temos 30 segundos, A, B ou C. Agora, como é óbvio, o senhor tem a responsabilidade que tem e nós, enquanto governantes, temos a responsabilidade. Temos 30 segundos. Ninguém está a fugir. Só estamos a deixar claros quem é que participou e em que condições. E a segunda questão é que, portanto, o senhor confirmou que a Caixa Geral de Depósitos minutou, e a segunda questão é que o senhor confirmou que há condições.
e que só não executou essas condições porque na sua avaliação isso era pior para o Estado. Bom, mas eu quero lhe dizer... Sr. Deputado, temos de terminar. E terminarei. Eu quero lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, porque as condições estão aqui bem referenciadas na linha C e D, que diz que esta situação só se faz através do Estado tomar a posição da concessionária no contrato de projeto e de construção, na sequência do exercício dos direitos referidos na linha anterior, e só será responsável como parte nesse contrato pelo pagamento de todas as quantias que se encontrem a dívida ao abrigo do mesmo. Ou seja, se tomar o lugar do empreiteiro. E se tivesse tomado o lugar do empreiteiro nesse contrato, tinha ficado com os contratos de construção em vigor e com os contratos de financiamento em vigor. Sendo que, como nós sabemos, os contratos são bons para o Estado, com uma taxa de juros de 0,4% a 1% de spread, é uma taxa excelente que nós não vamos conseguir. Obrigado. Portanto, com a decisão, terminarei, Sr. Presidente, com a decisão que o Sr. Secretário de Estado tomou, quem perde é o Estado, quem perde é os contribuintes, quem perde é a própria concessionária, porque ficou sem condição, e quem ganha, Sr. Secretário de Estado, são os bancos que ficam libertos Temos de do terminar. contrato que eles não queriam porque tinham uma taxa de juros muito baixa. E essa é que é a situação a que o senhor não vai poder nunca fugir. Temos de terminar. A sua decisão libertou os bancos de um contrato que Sr. Deputado, temos de terminar. com uma taxa de juros muito baixa.